Olá, meus amiguinhos e amiguinhas. Vamos aqui agora continuar as nossas aulas de química, não é assim? Agora vamos aprender a montar as fórmulas eletrônicas ou as fórmulas de Lewis. Por quê? Porque a montagem dessas fórmulas é de fundamental importância para o entendimento da geometria molecular e, posteriormente, o entendimento da polaridade das moléculas e dos tipos de interações intermoleculares. Então já sabe que é importantíssimo montar as fórmulas eletrônicas das moléculas. Então vamos lá comigo. Veja só o seguinte. Como a gente vai montar as fórmulas das moléculas, é de fundamental importância você entender o que é uma molécula. Uma molécula é um conjunto de átomos ligados covalentemente, fazendo ligação covalente. Quais são os átomos que fazem ligação covalente? Quem faz ligação covalente são ametais com ametais. Lembre que a ligação covalente ocorre a partir do compartilhamento de elétron, tá certo? Os átomos se aproximam e suas eletrosferas, uma penetra na outra, compartilhando elétrons. Lembre que compartilhar elétron é fazer uso comum do par eletrônico. A ligação covalente também se estabelece entre ametal e hidrogênio e também entre hidrogênio e hidrogênio. Tudo bem? Perfeito. Então você percebe aqui os principais ametais que vão aparecer. O hidrogênio, lembre que o hidrogênio não pertence a nenhuma família, ok? Lembrando aí, para a fórmula eletrônica, nós colocamos na frente do símbolo do elemento pontinhos que indicam a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. No caso do hidrogênio, ele é um elemento que possui apenas um elétron na última camada. Então a gente faz o que? Coloca um pontinho aí na frente. Esse pontinho está indicando, ou você bota um pontinho ou bota uma cruzinha, um xizinho. Tudo bem? Está indicando que ele tem um elétron na última camada. Observe aqui para famílias que contêm elementos ametálicos, 4A, 5A, 6A e 7A, da tabela periódica. Muito bem. A família 4A, os principais é o carbono e o silício. O legal aqui, sabe o que é, pessoal? É que a própria família já indica a quantidade de elétrons que o átomo tem na última camada. A família 4A, né, ou atual grupo 14, que é a 14ª coluna, os dois primeiros elementos, carbono e silício, são os mais importantes e possuem 4 elétrons. E você vai distribuir assim, ó. 1, beleza? 2, 3, 4. Desse jeitinho, ó. Tá vendo? Fazendo rodízio, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, 4 elétrons ao redor do silício e 4 elétrons ao redor do quem? Do carbono. A família 5A tem 5 elétrons, olha que legal. Então você vai distribuir para o nitrogênio e para o fósforo, são os dois principais. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. E aí, lembre que os elétrons, eles sempre se formam pares. E o que faltar para completar os pares, né, corresponde à quantidade de ligações. Como assim, professor? Eu não entendi. Assim, ó. Observe que no nitrogênio tem 3 elétrons aqui, ó, desemparelhados, que são os elétrons sozinhos. Então, esses elétrons sozinhos aqui correspondem à quantidade de elétrons que ele precisa compartilhar. Então, o carbono tem 4 elétrons emparelhados. Então, tem que fazer 4 ligações, tem que compartilhar mais 4. O nitrogênio tem 3, porque esses dois de cima já estão compartilhados. Mesma coisa é o fósforo, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Olha que legal. Tá vendo? Faz 3 ligações. O oxigênio tem 6A. Aí você vem. Se está na 6A, tem 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, ficou 2 elétrons sozinhos, 2 pontinhos sozinhos. Se ficou 2 elétrons sozinhos aqui, é porque ele precisa compartilhar 2 elétrons para poder parelhar esses dois aqui estão sozinhos, desemparelhados. Lembre que a ligação covalente ocorre sempre formando os pares de elétrons. Para o enxofre é a mesma coisa, já que é da mesma família. Se os elementos são da mesma família, têm propriedades químicas semelhantes. Aí vamos lá, um elétronzinho, aí 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí, ó, 6 elétrons. Família 7A,
tem 7 elétrons. Olha aí, o flúor e o cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, ficou um desemparelhado. Então, ele precisa aparelhar isso aí com algum elemento para ficar com 7. Para ficar com 8, né? Lembre da regra do octeto. Os elementos sempre se estabilizam ficando com 8 elétrons na última camada. Regra do octeto. Exceto o hidrogênio, que se estabiliza apenas com 1. Tudo bem? O hidrogênio se estabiliza com apenas um elétron. Fica com 2 elétrons, perdão, igual o hélio. Os outros com 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tá aí para vocês, ó, as representações eletrônicas para os elementos. Vamos ver aqui agora para alguns exemplos aqui. Ó, a sequência que você vai utilizar para fazer a montagem das fórmulas é a seguinte. Primeiro passo, dispor os átomos, organizar os átomos. Tá certo? Segundo passo, colocar os elétrons de valência, que foi o que a gente acabou de fazer na tela anterior. Tá certo? Então, sempre tenha aquela tela anterior em mãos, aquela tabelinha anterior, com os elétrons da última camada. Terceiro passo, fazer as ligações, completando o octeto. Lembre que os elementos sempre se estabilizam com 8 elétrons, formando os pares. E não pode esquecer que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Cuidado. Muito bem. Então, vamos a alguns exemplos. Ó, você tem aqui hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e água. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio e água. O hidrogênio, na sua molécula, tem 2 átomos de hidrogênio. Montando aí a fórmula. Olha como vai ficar fácil. Você tem 2 átomos, então um átomo do lado do outro. Tá vendo? Cada átomo tem apenas um elétron. Você pode botar bolinha ou xizinho. Vou colocar xizinho aqui para ficar mais fácil, ó. Beleza? Cada átomo com um elétron. O hidrogênio tem um elétron. E agora é só você fazer o quê? Primeiro passo, dispor os átomos. Segundo passo, colocar os elétrons. Já colocamos os elétrons. Terceiro passo, formar as ligações completando o octeto. Lembrando que hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, que é esse primeiro caso aqui. Então, fazendo aqui, ó, as ligações, a gente faz assim, ó, para compartilhar os elétrons, tá vendo? Ó? Pronto. Aí esses 2 átomos agora têm 2 elétrons, porque os elétrons da caixinha do compartilhamento pertencem aos 2 átomos, tá vendo? Muito bem. No caso do oxigênio. A gente sabe que o oxigênio, nós vimos na tela anterior, ele tem 6 elétrons na última camada, não é assim? Se ele tem 6 elétrons na última camada, para ficar com 8, ele vai ter que receber mais 2. No caso, ele não vai receber, ele vai ter que compartilhar mais 2. Então, vamos colocar os 2 oxigênios aqui, um do lado do outro. Ele tem 6 elétrons na última camada. Se ele tem 6 elétrons, a tendência dele é compartilhar mais 2. Eu vou colocar os 6 elétrons dele aqui. Ó. Vou colocar 2 em cima e 2 embaixo. E mais 2 na frente, porque esse 2 da frente vai servir para compartilhar. Lembre que ele tem 2 elétrons desemparelhados, que é R2 que eu coloquei na frente. Aí, 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo e 2 aqui na frente. Ó. Pronto. Aí agora é só fazer agora é só fazer as ligações. Cada oxigênio tem 6. Quando a gente faz o primeiro compartilhamento, 6. Aí ele pega mais um do vizinho, 7. Aí pega outro do vizinho, 8. Então você tem aqui, ó, compartilhado, você tem 2 pares, 4 elétrons. Com mais 4 que cada um tem, 8. Beleza? Muito bem. No caso do nitrogênio, nós vimos na tela anterior, ele é da família 5A, tem 5 elétrons na última camada. Então você vem aqui, colocar o nitrogênio aqui, o outro nitrogênio aqui. E vamos colocar os 5 elétrons dele. Aí eu já vou distribuir direto. Já sabemos que é 5, botar 2 aqui. Como ele tem 5, para 8 falta 3, então ele compartilha 3. Aí os 3 que ele compartilha, eu já coloco aqui na frente. Para ele compartilhar com o átomo da frente, ó. Ó, tá vendo, ó? Olha que legal. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais organizadozinho. Certo? Olha que legal. Então, vamos lá aqui, ó. Você coloca 2 e os outros 3, ó, dele para fechar os 5 elétrons. Agora é só fazer o que, professor? É só fazer o compartilhamento agora.
Então ele tem 5, cada um tem 5. Com mais um aqui, ó, 6 que vão compartilhar. Lembra? Compartilhar e fazer uso comum. 6. Aí agora com mais outro aqui, ó, 7. Com mais outro aqui, 8. Então ele já tem 6 compartilhados. Um de cada um. 6 com mais 2, né? 8. No caso da água, agora, vejam só. Observe que a água é formada por 3 átomos. Então, o átomo que está em menor quantidade, ele fica no centro. Então, vou colocar o oxigênio aqui no centro. E os outros hidrogênios ficam ao redor. A gente já sabe que o hidrogênio só possui um elétron na última camada, ou camada de valência. O oxigênio tem 6. Lembra? Vamos colocar aqui, ó, 2 aqui em cima, com mais 2 embaixo, 4. Aí, como é 6, eu coloco um desse lado e um desse lado, para compartilhar com os hidrogênios. Agora é só fazer os compartilhamentos, olha. Estabilizei esse hidrogênio da esquerda com 2 elétrons. Agora o oxigênio só tem quantos ainda? 2, 4, 5, 6, 7. Falta mais um. Aí, compartilhando aqui, estabiliza o hidrogênio da direita e também o oxigênio. Beleza? Muito bem. Essas são as fórmulas eletrônicas, porque mostram os elétrons, ou fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Tudo bem? As fórmulas estruturais, é só você fazer o seguinte, no lugar das caixinhas aí, ou seja, no lugar de cada par de elétron compartilhado, você coloca um travessão, ó. Tá vendo, ó? Aqui tem 2 pares de elétron compartilhado, aí eu coloco 2 travessões. Aqui tem 3 pares de elétron compartilhado, 3 travessões. E aqui tem um aqui do lado esquerdo e outro par do lado direito. Lembre que os travessões correspondem às ligações, a um par de elétrons. Continuando, outros exemplos. Vamos aqui, ó, fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. No caso do gás carbônico, mais uma vez, ó, você tem um átomo central que está em menor quantidade, é o C, e os oxigênios ao redor. Nós já vimos que o oxigênio da família Cesar, lembra na primeira tela? Então, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, eu coloco 2 aqui, 2 embaixo e 2 aqui para compartilhar com o carbono. 2 aqui, 2 embaixo e 2 na frente para compartilhar com o carbono. O carbono é um elemento da família 4A, lembra? Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, eu vou colocar 2 aqui, ó, e mais 2 aqui. Porque o carbono tem 4 elétrons, para 8 falta 4. Então, ele vai ter que pegar mais 4 do vizinho, ou seja, compartilhar mais 4 do vizinho. Beleza? E aí você percebe que a ligação covalente é um elétron, cada par eletrônico formado, cada átomo entra com um elétron. Aqui, ó, um parzinho, aí aqui, ó, outro parzinho. Estabilizamos o oxigênio da esquerda, que tem 4 compartilhado, com mais 4 que ele tem aqui não compartilhado, que são esses elétrons de fora, que não participam da ligação, são os elétrons não compartilhados, ou elétrons livres. Elétrons que não participam da ligação são elétrons livres ou não compartilhados. Os elétrons que participam da ligação são os elétrons ligantes ou elétrons compartilhados. Tudo bem? E agora o carbono ainda falta 2 elétrons. E aí vamos compartilhar mais 2 aqui, estabilizando o carbono e automaticamente o oxigênio. A fórmula estrutural, como eu falei para vocês, cada compartilhamento eu coloco um travessão. Tá vendo aí, ó? Beleza? Tudo bem? Perfeito, né? Próximo exemplinho aí, CH4, o gás metano. O primeiro foi o CO2, o dióxido de carbono, né? O gás que nós, né, eliminamos na respiração. Já o metano, o CH4, é o gás dos pântanos. É um dos principais causadores do efeito estufa, juntamente com o gás carbônico, que foi o primeiro exemplo. Então, o átomo central vai ser aí o carbono, que está em menor quantidade. Colocamos um hidrogênio acima, um hidrogênio abaixo, um hidrogênio do lado direito e um hidrogênio do lado esquerdo. Cada hidrogênio só tem apenas um elétron na última camada. O carbono, como nós já vimos, ele é da família 4A, portanto, tem 4 elétrons na última camada. Colocamos um aqui, outro aqui e outro aqui, porque serve para compartilhar com os hidrogênios, tudo bem? Está faltando um elétronzinho aqui do carbono, ou do hidrogênio. Então, agora é só fazer os compartilhamentos. Fazemos um primeiro compartilhamento aqui, estabilizando os hidrogênios.
Quando a gente estabilizar todos os hidrogênios, o carbono está estabilizado, porque ele precisa fazer 4 ligações para ficar com 8. No caso, a fórmula estrutural vai ficar desse jeito. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Beleza? Próximo exemplinho. NH3. Você tem aí o átomo que está em menor quantidade. É o nitrogênio. Um hidrogênio do lado direito, um do lado esquerdo e outro abaixo. Cada hidrogênio, tu já sabe, tu não vai esquecer mais nunca. Cada hidrogênio tem um elétron. Agora, o nitrogênio é um elemento da família 5A, então tem 5 elétrons. Então, colocamos 2 aqui em cima, um aqui, outro aqui e outro aqui, porque serve para compartilhar com quem? Com os hidrogênios. E agora é só fazer os compartilhamentos, né? Ó, primeiro compartilhamento aqui, estabilizando esse hidrogênio. Agora vamos estabilizar o outro hidrogênio e o hidrogênio de baixo. Automaticamente estabilizamos todos os hidrogênios e também o nitrogênio. Tinha 5, pegando aí mais 3 elétrons de cada hidrogênio, ficou com 8. Porque ele tem 5. Com 5 mais 3 elétrons dos hidrogênios, dá 8, né? Fórmula estrutural. Cada caixinha dessa equivale a um travessão. Lembre que os travessões aí correspondem às ligações. Beleza? Ó. Ok? Perfeito, né? Agora, pessoal, é bom tomar cuidado com a tal de uma ligação coordenada. Imagine o seguinte, um átomo A que possui na sua última camada 8 elétrons. Se ele possui 8 elétrons, então isso implica dizer que ele está o quê? Que ele está estável, tem 8 elétrons, não é verdade? Que ele está estável. Porém, o elemento B, vamos imaginar que ele só tem apenas 6 elétrons na última camada. Se ele só tem 6 elétrons, ele precisa se estabilizar com 8. Então, o que é a ligação coordenada? Quando a gente percebe que um átomo já está estável, porém, ele precisa se ligar a outro átomo, a gente não pode fazer os compartilhamentos normais que a gente ia fazendo. Um elétron de cada átomo. Não, não podemos fazer isso. Porque aí o átomo vai estourar o octeto. Ele vai passar de 8 elétrons. E a ideia é seguir a regra do octeto. Tudo bem? Aí nesses casos aqui, quando um átomo já está estável, e ele não pode fazer a ligação covalente normal, ou seja, um elétron de cada átomo, para ele não... que já tem 8. Se ele for pegar mais um do B, ele vai passar a ter agora 9, se ele pegar mais um do B. Tranquilo? E como o B precisa de 2, aí ele precisaria compartilhar 2 o A. Aí se o A compartilhar 2, o A vai para 10. Então, na realidade, como o A tem vários pares de elétrons livres, o que é que o elemento A vai fazer? O elemento A vai fazer o seguinte, ele vai pegar um dos seus pares de elétrons livres e vai emprestar para quem? Compartilhar aí com o átomo B. Aí o átomo B está instável, né? Porque ele só tem 6 elétrons. Aí ao receber os 2 do átomo A, ele estabiliza. Aí essa ligaçãozinha que eu representei por uma seta, a gente chama de ligação coordenada. Eu vou dar um exemplozinho aqui bem tranquilo. Imagine que nós temos aqui a amônia, que é esse composto que eu desenhei na tela anterior para vocês. Esse último composto, o NH3. Observe que o NH3 tem um parzinho de elétron aqui livre, né? E o nitrogênio já tem 8 elétrons. Olha só o que eu vou fazer aqui, nesse cantinho. Presta bem atenção. Nós desenhamos anteriormente essa formulazinha aqui. É o nitrogênio, beleza? O NH3, lembra? Aí nós vimos que ao redor do nitrogênio sobrou um parzinho de elétron. Então o nitrogênio tem 8 elétrons já. Se você olhar, 2 de cada ligação que ele está fazendo, dá 6. Com mais 2 que ele tem sobrando aqui, 8. Aí se eu colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio positivo. O hidrogênio só tem um elétron. Se o hidrogênio está positivo, é porque ele perdeu um elétron. Então, se eu ligar o NH3 com o hidrogênio, essa ligação vai ser por ligação coordenada. Porque o hidrogênio está precisando de 2 elétrons. Então, o nitrogênio tem esse parzinho aqui. Aí ele vai compartilhar aqui com quem? Com o hidrogênio. Então, está aí o composto formado. Essa ligação por setinha é o que nós chamamos de ligação coordenada. Tudo bem, pessoal? Vamos a alguns exemplos aqui. Veja só.
o O3, o SO2 e o SO3, tudo bem? O O3 tem 3 átomos de oxigênio na estrutura, vamos colocar os 3 aqui. Olha lá, oxigênio, oxigênio, oxigênio. Cada oxigênio, é óbvio, tem quantos elétrons? Tem 6 elétrons, família 6A. Então aqui, ó, 2, 4, 6. Aí esse outro aqui, ó, 2, 4, 6. Vamos primeiramente ligar esses dois átomos, para vocês verem o que acontece. Cada oxigênio tem 6 elétrons. Então, para 8 falta 2. Se tem 6, aí eles vão compartilhar esses dois, esse primeiro par, cada um vai ficar com 7 agora. Pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Compartilhando mais um, eles vão ficar com quantos agora? Com 8. Ah, entendi agora. Observe que os dois átomos já estão com 8 elétrons, mas precisamos estabilizar, ligar esse átomo da esquerda, ou melhor, da direita, ó, que tem 6 elétrons. Aí eu não vou colocar os elétrons aqui na frente, ó. Por exemplo, eu não vou colocar os elétrons aqui na frente. Porque se eu colocar elétron aqui na frente, por exemplo, se eu tirar, só para você ter uma ideia do que pode acontecer, ó. Se eu colocar aqui na frente o par de elétron e compartilhar, esse oxigênio já tem 8. Aí se eu fizer mais 2 compartilhamentos aqui, 8. Já tem 8, né? Aí 8, 9, 10. Ele vai pegar mais 2 do vizinho, desse oxigênio que está do lado direito. Aí não pode. Entendeu? Por isso que o átomo central aí, é o que está no meio, como ele tem 2 pares de elétrons livres, ele vai pegar um dos pares e compartilhar com o átomo vizinho. Desse jeito aqui, ó. Vai pegar um parzinho e vai emprestar, compartilhar. Aí todo mundo ficou com 8. Por quê? O da esquerda, o da direita, perdão, tem 6. Com mais 2 que o outro emprestou? 8. E o do meio? O do meio ele não doou definitivamente. Ele está compartilhando com o vizinho. Só que esse compartilhamento agora, ao invés de ser um elétron de cada átomo, um único átomo forneceu o par de elétron. Tranquilo? Beleza? É como se fosse assim. Imagine que você e o seu colega... É como se fosse uma conta conjunta, a ligação covalente. Imagine que você e seu colega todo mês depositam R$50 na conta. Então, ao final de cada mês, os dois têm quanto? Tem R$100. Porque é um compartilhamento. Cada um deposita R$50. Ao final de cada mês, cada um tem R$100. Beleza? Só que em um mês qualquer aí, o seu colega, ele estava sem dinheiro e não pôde depositar os R$50. O que é que você vai fazer? Não se preocupe não. Eu vou depositar, eu deposito os R$100 todo. Pá. No final do mês, continua os dois com R$100. Porém, nesse último mês, os R$100 veio proveniente de um único depositante e não dos dois. Apenas um, você que depositou os R$100 e o seu colega não. Mas ao final do mês, os dois têm R$100. É como se fosse aqui, ó. Está havendo o compartilhamento de um par de elétron. Porém, esse par de elétron veio do átomo central. Esse átomo da direita não usou seus pares de elétron. Desenhando a fórmula estrutural, a gente pode desenhar assim, ó. O, 2 traços, O, setinha, O. Ou, se você preferir, como é mais moderno hoje em dia, é não usar mais a setinha. Deixar uma ligação covalente simples. Você percebe que o oxigênio faz 2 ligações. Esse aqui está fazendo uma, porque essa é a coordenada, que ele está recebendo um par de elétron. Mesma coisa para aqui. Enxofre está em menor quantidade, é o átomo central. Oxigênio, oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons, família 6A. O enxofre também é da família 6A, tem 6 elétrons. Como nós vimos na primeira tela. Olha lá, 2, 4, 6. Aí você percebe que tanto o oxigênio quanto o enxofre faz 2 ligações. É só lembrar, a quantidade que faltar para 8 corresponde ao número de compartilhamentos que ele vai fazer, o número de ligações. Se é da 6A, para 8, tem 6 elétrons na última camada. Para 8, faltam 2 elétrons. Então você vem aqui, ó, faz o primeiro compartilhamento e faz o segundo compartilhamento. Observe que agora, tanto o enxofre quanto o oxigênio tem 8 elétrons, só é contar. Ele tem 4 elétrons compartilhando. 4, com mais 4 e cada um tem sobrando, dá 8.
Então, o que vai acontecer aqui? A ligação coordenada, porque esse átomo aqui de oxigênio, ele precisa de 2 elétrons. Aí quem vai dar os 2 elétrons? Quem vai compartilhar com ele 2 elétrons? O átomo de enxofre. Vai pegar aqui, ó. Vai pegar esse parzinho de elétron e vai compartilhar com o oxigênio. Tá vendo? Beleza? E a fórmula estrutural, como é que fica? Fica assim, ó. Do mesmo jeito que fizemos anteriormente. Dupla S traço O. Lembrando que 2 tracinhos entre os átomos é ligação dupla. Um único tracinho, ligação simples. Quando temos 2 tracinhos, ou 3 tracinhos, né? Ligação tripla. Ou ainda pode ser desse jeito, sem representar a seta. Beleza? Mas em alguns exercícios você vai encontrar a setinha. Tudo bem? O SO3, observe aqui, ó, que aumentou o oxigênio, não foi? O SO2 e o SO3. Tá vendo que o enxofre tem um parzinho de elétron? Pois é, ó, vai pegar esse parzinho de elétron e fazer mais um compartilhamento. Então, ó como vai ficar. Ó. O, S, O e O aqui. Ó. Esse parzinho que o enxofre tem aqui vai compartilhar com o oxigênio. Ó. Então, já podemos colocar os elétrons aqui. Ó, vou colocar de todo mundo aqui. Os elétrons logo, ó. Ó. Estou usando xizinho, pode usar bolinha também. O enxofre também tem 6. Aí eu vou colocar um parzinho aqui, porque ele vai fazer a ligação coordenada com o de cima. Outro parzinho aqui, para fazer a coordenada com o da direita. E aqui o compartilhamento normal com o átomo da esquerda. Beleza? Então agora é só fazer os compartilhamentos. Ó, fazer um compartilhamento aqui, outro compartilhamento aqui. Tá vendo? Aqui ele vai fazer a ligação coordenada. E aqui a ligação coordenada, tá vendo? Então o enxofre, como tem 2 pares de elétrons livres, ele pode fazer até 2 ligações coordenadas, tudo bem? Aí você vem aqui, ó, S, coordenada O, dupla O. Então, O sem mostrar as coordenadas. Tudo bem? Vou colocar assim para ficar mais fácil. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá aí para vocês a montagem das fórmulas de Lewis ou fórmulas eletrônicas. É de fundamental importância para a geometria molecular. Um abraço e até mais. E bons estudos, viu? Tchau, tchau.